Eu vou saudar já do outro lado da tela, pedindo desculpas aí pela demora em chamá-lo para conversar com a gente, o jurista, professor livre-docente de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo, a USP, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, o GPTC, e desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, TRT da 15ª Região, Jorge Souto Maior. Professor Jorge, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ouvimos perfeitamente bem, professor. Quero agradecer demais a sua presença com a gente aqui para fazer um diálogo mais que fundamental nesse momento difícil que o nosso país atravessa, né, professor Jorge? Porque a discussão sobre a legislação trabalhista ganhou um espaço enorme nos últimos anos aqui no Brasil, não apenas a partir daquela contrarreforma promovida durante a gestão do Michel Temer, mas também pelo avanço acelerado da precarização dos trabalhadores diante do advento das plataformas de aplicativo. Aliás, esse é um debate que tem se dado em todo o mundo, e nós tivemos ontem aí mais um capítulo dessa história por aqui no nosso país. O presidente Lula assinou um projeto de lei, Jorge, que pretende regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativos pelo país. Essa iniciativa vem após o Ministério do Trabalho e Emprego criar, em meados do ano passado, um grupo de trabalho tripartite que estudou o assunto a partir de um diálogo entre representantes da gestão federal, das empresas e dos trabalhadores. Inclusive, foi um tema tratado com profundidade aqui no nosso programa nos últimos tempos. Nesse PL, assinado durante uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, o governo abandonou a ideia de arbitrar o segmento pelo que está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A proposta a ser encaminhada para a avaliação dos parlamentares deverá trazer pontos como o regime de trabalho sem vínculo empregatício, ou seja, autônomo, e contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Essa última deverá ser custeada, em parte, pelo contratante do serviço. O governo ainda deve estipular uma remuneração de pelo menos um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412, e um pagamento mínimo de R$ 32,09 para cada hora trabalhada. Esse último ponto é alvo, inclusive, de dissidências aí entre a categoria e poderá enfrentar barreiras também no legislativo. Eu prefiro não fazer qualquer tipo de análise a respeito disso, Jorge. Nossos espectadores sabem bem o que eu penso a respeito, mas eu queria muito ouvi-lo sobre esse projeto de lei enviado pelo governo aos parlamentares para tentar regulamentar o trabalho dos motoristas por aplicativo. Esse PL é um avanço para os trabalhadores, na sua opinião, professor Jorge? Olha, Anderson, esse tema tem que ser tratado com muito cuidado, vamos dizer assim, para a gente não exagerar nas expressões adjetivas, né? Porque o que aconteceu ontem no Planalto, né, nessa festividade feita lá para a assinatura deste PL, foi um ato deprimente, né? O presidente da República até acertou em uma questão quando ele disse que aquilo ficaria para a história, né? Que aquele evento ficaria para a história. E, de fato, ficará, né? E digo que ficará para a história independente do resultado, ou seja, de como este projeto de lei, porque por enquanto é apenas um projeto de lei, né? De como este projeto, do que resultará deste projeto de lei nos debates, nas discussões no Congresso Nacional, né? Mas, de todo modo, a previsão, dado o empenho que será feito pelo governo e a aceitação prévia que se sabe que tem o Congresso a essa ideia, a previsão é de que o projeto será aprovado, né? E, sendo aprovado, nós vamos entrar no momento de maior profundidade, vamos dizer assim, de um momento mais profundo de destruição dos direitos trabalhistas na realidade brasileira, desde quando a legislação trabalhista começou a tentar ser implementada na realidade brasileira, e nós estamos falando aí no início do século XX, né, da Primeira República, das conquistas legislativas, depois Vargas, enfim, um período longo em que a legislação trabalhista no Brasil tem se tentado implementar na realidade
das relações de trabalho no Brasil, ainda de cunho escravista, né, uma legislação protetiva da condição humana e limitadora do poder econômico. Mas, ainda assim, essa legislação foi implementada, foi criada a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, e nós tivemos uma realidade em que essa legislação foi muito combatida, mas, ainda assim, ela sobreviveu, ela se manteve vigente, sobreviveu, inclusive, aos 21 anos de ditadura civil empresarial militar, cuja existência se deu também nessa perspectiva de retração dos direitos trabalhistas, né? E sobreviveu ao período neoliberal da década de 90, né? Período mais intenso, né? E ganhou, inclusive, ascensão na Constituição de 88. Enfim, é uma história muito longa de avanços e ataques que a legislação trabalhista no Brasil sofre desde sempre, né? Mas o que aconteceu ontem foi o máximo, vamos dizer assim, né, do ataque, porque vindo de um partido dos trabalhadores, né, vindo do próprio lado, digamos assim, que seria o lado de apoio, né, à legislação trabalhista e à classe trabalhadora. Foi um ataque muito violento. O ministro do Trabalho e Emprego, né, Luiz Marinho, adotou como coisa, como fato, vamos dizer assim, como argumento válido, né, que os trabalhadores não querem a CLT, como se isso fosse um argumento pensado, né? Ou seja, não querer CLT não significa não querer ser identificado como trabalhador e ter os seus direitos. E aí vem todos esses discursos para dizer que o autônomo, né, pode ter direitos, não precisa ser empregado, e aí é um discurso todo falseado, todo fingido, um evento falseado também, né, com claques, com pessoas dizendo coisas desconexas, né, ao estilo do negacionismo, né, é uma coisa muito trágica, e tudo isso para tentar dizer que estavam fazendo algo benéfico aos trabalhadores, quando, no fundo, estão iniciando uma destruição plena dos direitos trabalhistas. Porque, ao se consagrar a ideia de que esses trabalhadores por aplicativos, né, que trabalham para essas empresas que oferecem serviços de aplicativos, né, que esses trabalhadores não são empregados, né, que eles são autônomos, né, você abre a porta para que todas as demais categorias de todos os trabalhadores, né, bastando que haja uma intermediação do trabalho por um tipo de aplicativo, e todo mundo pode fazer isso, hospitais, né, empresas e por aí afora, nós tenhamos um efeito de destruição plena dos direitos trabalhistas. Isso que se anuncia. Aliás, isso que foi, de certo modo, dito pelo próprio presidente, quando diz: nós estamos inaugurando uma nova, e parabenizo todos os participantes, estamos inaugurando uma nova era das relações de trabalho, um novo modo de relações de trabalho. Esse novo modo, na verdade, é o modo do século XIX, do século XVIII, né? Do contrato em que as pessoas tinham que assinar condições de trabalho ao nível de ceder a sua própria existência, a sua própria dignidade, para poder ganhar algum ganha-pão de sobrevivência, né? Contratos sem nenhum tipo de limitação, né, do poder econômico. Isso sempre existiu lá no século XVIII, século XIX. Então, é um novo que retroage a este período, mas não só para os trabalhadores de aplicativo, ou trabalhadores que prestam serviços para empresas né, de aplicativo, mas para o conjunto da classe trabalhadora como um todo, né? Além de todo o ataque que foi feito à legislação do trabalho, uma coisa muito brutal, e, enfim, e essas pessoas não estão nem um pouco
conscientes disso, na verdade, estão conscientes de que querem efetivamente esse resultado, né? O que é mais grave, né? Não que estejam equivocados, porque advertidos, questionados a respeito de tudo que pode ocorrer, estão muito bem informados. Então, portanto, é um momento gravíssimo, né, para a classe trabalhadora no Brasil, quando este governo do Partido dos Trabalhadores assume de uma vez por todas, né, o lado do empresariado, né, e do capital, e com um discurso falseado de que está fazendo algo em benefício da classe trabalhadora. Então, não foi só, respondendo a sua pergunta, não foi só um prejuízo, não representa nenhum tipo de avanço, né, para esses trabalhadores por aplicativo, e representa um retrocesso para a classe trabalhadora como um todo. Ali, quando você diz, não, mas você pode imaginar, mas esses trabalhadores não tinham proteção de segurança social e agora vão ter uma proteção da segurança social. Bom, na verdade já tinham, né? Na verdade já tinham, se nós aplicássemos a lei como devíamos aplicar, qual seja a CLT, né, o decreto 5452, que define quem é empregado e quem não é empregado na realidade brasileira, né? E isso é importante que se diga, a CLT não é um documentozinho, né? Não é um livro, é uma lei, né? É uma lei, e, portanto, se nós aplicássemos a lei que define juridicamente a qualidade de empregado, esses trabalhadores seriam, todos eles, né, considerados empregados. Isso poderia ser feito, inclusive, por atuação do Ministério do Trabalho, deveria, né, no órgão de fiscalização, e, por consequência, essas pessoas já tinham, pelo menos de forma abstrata, não no concreto, né, por falta da atuação do próprio Estado, já tinham direito à carteira assinada, já tinham direito à previdência social, já tinham direito a todos os direitos constitucionais, né, de proteção do trabalho. Então, o que nós fizemos é um grande retrocesso. O que nós fizemos, nós não, pelo amor, estou fora disso. O que o governo fez, né, foi encampar, né, um grande retrocesso para a classe trabalhadora com esse discurso falseado, né, para usar uma expressão assim bem suave, né, de que estava avançando. Né? É isso. Eu tenho dito aqui que, mais uma vez... Não sei se consegui resumir, porque é um assunto que, ao mesmo tempo, maltrata psicicamente, né? A gente fica um pouco abalado. Eu ouvi ontem aquele evento, né, de assinatura, e realmente é uma das coisas assim, mais deprimentes que eu vi nos últimos anos. É absolutamente lamentável que a gente teve ontem lá em Brasília, mais uma vez, já a exaltação a partir desse governo da ideia do empreendedorismo aqui no nosso país. Lamentavelmente, esse projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional é um ataque direto à CLT, à classe trabalhadora, acima de tudo. Eu gostaria que o senhor enumerasse para a gente, professor, quais os riscos que esse PL traz para os motoristas para o aplicativo no nosso país. Só lembrando que essa nova legislação que está sendo proposta aí, que vai ser discutida lá pelo Congresso, não enquadra os entregadores de aplicativo, apenas os motoristas que realizam aquelas viagens, né? Motoristas de aplicativos como Uber, 99, enfim. Fala para a gente a respeito dos riscos que esse projeto traz para os motoristas para o aplicativo, professor Jorge, por favor. Eu não sei bem o que você pretende, você quer dizer com riscos. Exatamente. Os riscos no que diz respeito aos direitos trabalhistas desses trabalhadores. Porque, na verdade, não representam riscos, né? Representam, de fato, um processo de aniquilação, né? Ou seja, dizer, vocês não são empregados.
e, consequentemente, não tem os direitos trabalhistas, né? Ponto. A não ser um direito a um ganho mínimo, né? Mas que não representa muita coisa do ponto de vista de um direito trabalhista, vamos dizer assim, né? Porque isso é algo que o próprio direito civil faria, né? Uma paga pelo trabalho, mas sem nenhum outro direito que diz respeito à proteção do meio ambiente, a questão do acidente de trabalho, as questões pertinentes às férias, as questões outras, né, que são fundamentais do ponto de vista da proteção jurídica do ser humano, né? E também toda a estrutura de organização sindical, no sentido de poder se valer também, né, desses mecanismos de organização coletiva, da convenção coletiva, dos dissídios coletivos, enfim, são uma outra estrutura, uma estrutura de trabalho autônomo, vamos dizer assim, e sem nenhuma proteção jurídica já estabelecida. Então, isso considerado como legítimo e, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de risco para o empregador, aí sim, né? O empregador pode explorar o trabalho sem qualquer risco, né? Porque ainda que exista o empregador que não cumpre os direitos trabalhistas, que a gente sabe que isso é uma realidade, né? Tantas pessoas estão aí em condições de empregado sem direitos, existe um risco do empregador que faz isso, né? Porque esse empregado, em algum momento, pode entrar com uma reclamação na Justiça do Trabalho, uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, o empregador está submetido a algum tipo de risco quando comete essas ilegalidades. Ali não, vai ser um ato legal, legítimo, né? Sem risco nenhum para o empregador, numa exploração do trabalho sem limites. E veja, num primeiro momento, pode se parecer assim, porque eles vão ser jogados a uma lógica de negociação, vamos dizer assim, do contrato, da lei, regidos pela lei da oferta e procura, né? Capital e trabalho, regidos pela lei de oferta e procura, a gente sabe em que dá, né? Isso já é a experiência, como eu disse, do século XIX, né? De exploração do trabalho numa sequência de salários que vão ser rebaixados cada vez mais, né? Porque sempre haverá mais gente procurando trabalho do que trabalho ofertado, né? Ou seja, ainda que eles considerem que a condição dada inicialmente para eles é satisfatória, na lógica subsequente da negociação livre de mercado, né, a tendência é ficar cada vez pior, né? E sim, a gente pode marcar um encontro, né, daqui a um ano, 6 meses depois de aprovada a lei, marcar um encontro para dizer com esses mesmos trabalhadores que eventualmente defendam, né, não, para a gente está bom, marcar um encontro com eles daqui a um ano, para saber o que aconteceu. E aí não precisa ser, né, ter premonições, nada disso, né? Fica aqui gravado, né? Se aprovado daqui a um ano, podemos encontrar novamente, as condições de trabalho estarão deterioradas cada vez mais, né? E essas empresas não têm nenhum aspecto humano, que o capital não tem motivação humana, não tem motivação de solidariedade, não tem motivação que diz respeito à preocupação com o Estado, né, com o Estado social, com o bem-estar da sociedade. Não existe isso. O capital não se move por esse mecanismo. E ele se move pelo mecanismo do lucro, né, das maiores vantagens, né? E é assim que vai se mover, se não se estabelecer limites do ponto de vista da força do Estado, a tendência é ir piorando. Assim, e nós estamos num país periférico do capitalismo,
né, onde sequer algum compromisso de ordem, vamos dizer assim, que seja minimamente moral, né, do ponto de vista com o bem-estar. Aqui o capital, e esse é um capital estrangeiro, que se diga, né, não me venham dizer que iFood e Uber são empresas nacionais, porque não são, né, vem aqui para explorar o trabalho, como toda empresa, né, estrangeira, como todo capital estrangeiro, para baixo do limite, inclusive, da reprodução da força de trabalho. Sim. Ou seja, é uma exploração, né, depredatória, e aí o que vai ficar para a gente, todos, para aqui, para a realidade nacional, é miséria e sofrimento, né? Uhum. Enfim, E enquanto setores majoritários da esquerda, professor Jorge, não se derem conta desse caráter predatório que o capitalismo tem, a gente vai continuar acumulando derrotas ao longo do próximo período. Eu queria trazer aqui um trecho do discurso do presidente Lula, porque ele disse ontem, durante esse evento lá, com pompa e circunstância no Palácio do Planalto, ele elogiou a construção de uma, abre aspas, nova forma de relação de trabalho, fecha aspas, a do autônomo com direitos. Só lembrando aqui, para quem tem a memória fraca, que o Lula é cria do movimento sindical, sempre lutou aí pelos direitos dos trabalhadores. O que levou, na sua avaliação, professor Jorge, a essa mudança de discurso e de ação do presidente Lula nesses últimos 40 anos? Olha, é difícil falar assim do ponto de vista da pessoalizar, né, a questão, né? O que levou o Lula a ter essa mudança é que talvez não tenha mudança nenhuma, né? Talvez seja enfim, a compreensão daquilo que, vamos dizer assim, estava aí e ninguém queria ver, né? Eu tenho escrito há muitos anos, né, dizendo o quanto o Partido dos Trabalhadores no governo de 2003 a 2016 foi desastroso para a classe trabalhadora, né? A começar, se a gente pensar assim, olha, na década de 90, FHC, com a política neoliberal e tal, promoveu uma intensa destruição dos direitos trabalhistas, leis de flexibilização, banco de horas, trabalho a tempo parcial, ou seja, foi um ataque ferrenho que se fez à legislação trabalhista naquele período, assumidamente neoliberal. Lula assume em 2003, né, no seu primeiro governo, e não revoga nenhum desses dispositivos, seja no primeiro governo, seja no segundo governo. E ainda aprofunda, né, essa flexibilização com uma lei do primeiro emprego, que previa exatamente direitos nenhum para quem estivesse no primeiro emprego, uma lei que acabou não pegando, mas, enfim, estava bem nesta linha, bem na linha do contrato verde e amarelo, sabe? Essa coisa que o Paulo Guedes queria fazer ali no governo Bolsonaro, muito parecido, né? Depois, com a lei de recuperação judicial, em 2005, que foi uma lei tenebrosa, né, para a realidade das relações de trabalho no Brasil. Depois, mais adiante, chegou a promover, né, um debate sobre a necessidade de se realizar uma faxina na CLT, né, se procurar, ou seja, preconizando que a CLT era suja, enfim, e foram vários os momentos aí de ataque à legislação trabalhista nesse período, também nesse período, e como eu disse, sem recuperar sem revogar nenhum dos dispositivos que foram ali implementados na década de 90. Isso continuou no governo Dilma, né, em certa medida,
né, e com medidas provisórias, né, de retração de direitos trabalhistas, 681, enfim, a 664, 665, as medidas provisórias, mesmo depois dela ter dito que não mexeria na legislação trabalhista nem que a vaca tossisse, né? Ou seja, e aí depois, agora em 2022, 2023, quando o governo assume, né, já com uma reforma trabalhista que foi o ápice, né, do movimento ultraliberal, antidemocrático, né, do governo Temer, o governo não só não revogou nenhum dos dispositivos desse período Temer, né, vejam que é uma coisa muito grave, né, não só não fez isso, como foi adiante, né, como foi adiante num projeto que dá inveja, em certa medida, ao que o Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam fazer. Então, será que Lula mudou muito? Ou será que, enfim, as pessoas estão conseguindo ver algo que não era possível ver antes? Porque até vi você fazendo uma entrevista aqui agora há pouco, né? Porque o PT tem sempre essa estratégia de nos colocar diante de um mal pior, né? Para que o mal menor seja aceito como coisa boa, né? Então, antes era esse antagonismo com o PSDB, né? E agora esse antagonismo com o fascismo, né? Enfim, nós temos que aceitar tudo em nome de não poder o PSDB voltar ao governo, né, com o Aécio Neves, que fosse, que aceitar tudo, toda conciliação, né, toda cessão ao poder econômico, porque afinal de contas pode ser pior, né? Pode ser o Bolsonaro, mas essa é uma estratégia que se usa e é uma estratégia de poder, né? Ou seja, não é um partido que é preciso que agora então se perceba, né? Não é um partido que tenha um projeto de Estado, né? De Estado social, né? Tem um projeto de poder. E eu digo isso, claro, que não com nenhum propósito de alimentar o fascismo, né? Vamos derrotar então o PT. Olha, porque daqui a pouco vem, está vendo aí, esse sujeito está favorecendo o Bolsonaro. Não, mas, cara, não. Nós precisamos pensar que projeto de Estado que a gente tem do ponto de vista de Estado social, de inclusão efetiva social, ou seja, não dá mais para ficar nessa cilada do mal menor. E olha aí, eu não estou falando isso hoje em razão do desânimo do evento de ontem. Eu tenho dito isso desde 2003, né? Tem sido, em 2003, uma das primeiras ações do governo, né? Ali foi uma das notícias, inclusive notícias de jornal, né, que eu recortei, era uma fala de um ministro do governo dizendo precisamos fazer as articulações necessárias para a reeleição, ou seja, puxa, já estavam pensando em reeleição, né? Em 2003, depois de anos e anos, né, para conseguir colocar ali um partido com base popular no governo. E base popular é para que o governo seja um governo voltado a um projeto de Estado que favoreça aos populares, né, a classe trabalhadora. Sim. E não o inverso. Né? Pois, enfim. É o que a gente defende aqui, né, professor? Acima de tudo, um projeto que atente aos interesses da classe trabalhadora, coloque os trabalhadores no protagonismo no nosso país. A gente vai continuar, inclusive, debatendo esse tema aqui no nosso programa, professor. É um tema muito caro para a gente aqui no Faixa Livre. Vamos fazer um debate na próxima sexta-feira a respeito disso, aprofundar essa discussão. Vamos tratar também de um protagonismo aí que existe no Supremo Tribunal Federal em relação à Justiça do Trabalho, que é algo também perigosíssimo que está colocado no nosso país. Vamos contar aqui com a presença, inclusive, do professor Ricardo Antunes. Ele vai participar aqui desse debate conosco na próxima sexta-feira. Vamos trazer também representantes de um sindicato
de trabalhadores por aplicativo para a gente debater e aprofundar essa discussão a respeito do PL, que foi proposto pelo governo do presidente Lula, vai ser enviado ao Congresso para regulamentar o trabalho dos motoristas por aplicativo aqui no nosso país. Professor Jorge, eu quero, por hora, agradecer a sua presença aqui no nosso programa, uma alegria contar com a sua participação aqui no Faixa Livre, e eu espero que a gente possa conversar no próximo momento com melhores notícias, ainda que isso não esteja, infelizmente, no nosso radar a partir das escolhas que têm sido feitas aí por essa gestão no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Mas, de toda forma, agradeço demais a sua presença, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa de hoje, professor Jorge. Eu que agradeço, antes, um prazer mesmo estar aqui. E essas melhores notícias só poderão vir se a classe trabalhadora organizada retomar aí o curso protagonismo da história, porque na institucionalidade as notícias serão sempre ruins, e então a gente voltará a conversar neste clima, né? Neste mesmo clima. Lamentavelmente, é o que está colocado. Mas é isso, precisamos reagir. Um abraço, professor, obrigado. Até a próxima. Um grande abraço, bom dia. Conversamos aqui com Jorge Souto Maior. O professor Jorge é jurista, professor livre-docente de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo, a USP, coordenador do Grupo de Pesquisa, Trabalho e Capital, o GPTC, e também desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de TRT da 15ª Região, tratando aí sobre esse PL aí que foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional para regulamentar o trabalho dos motoristas por aplicativo aqui no nosso país. Um tema fundamental e que a gente vai continuar discutindo aqui no nosso programa ao longo dos próximos dias, inclusive no debate da próxima sexta-feira aqui no programa.